Olá, querido amigo, querido telespectador. Esse é um programa novo aqui nessa emissora. A partir de hoje, nesse horário, você vai assistir o programa Graça para Você. E nossa ideia nesse programa é que você possa receber muito do favor imerecido de Deus sobre a sua vida, especificamente da palavra do Senhor. Todo mês nós vamos ter uma série com uma só mensagem, dividido em estudos de 20 e poucos minutos. Então, no programa de hoje, nós vamos começar a série Graça, Favor Imerecido. Estaremos falando sobre a graça, o paradoxo da graça versus a lei, falando sobre Moisés, sobre Jesus. É importante que você não perca nada. Então, a partir de hoje, nós vamos estar iniciando a série Graça, Favor e Merecido. Fique aí, ouça todo esse ensinamento, faz o seguinte, convide mais pessoas, fique mais atento, chame, liga aí para os vizinhos, para os amigos, coloca aí agora na Rede Super. Pastor Hernandes Santos está aí agora com o programa Graça para Você. Fique com a mensagem, fique com o ensino, pega a sua Bíblia e vamos aprender muito da palavra de Deus. No final eu volto para orar por você. Olá, querido amigo, telespectador, nós estamos começando uma série de palavras sobre a graça de Deus. Você, como eu, todos nós sabemos do significado da palavra graça, que vem da palavra grega charis, que quer dizer favor imerecido. Em oposto à palavra graça, nós temos a palavra lei. A lei é favor merecido. A graça é favor imerecido. Em João capítulo 1, no versículo 17, nós lemos assim: a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Graça é o favor imerecido. Lei são um conjunto de 10 mandamentos que veio no Monte Sinai pelo profeta Moisés. Graça é uma aliança que Deus fez com a igreja. Lei é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel. Sabe, eu tenho ouvido muitas pessoas pregando, muitas pessoas dizendo, e eu ouço muitas coisas, e algumas dizem assim: nós não estamos mais debaixo da lei. Na realidade, nós nunca estivemos debaixo da lei. Deus nunca fez uma aliança do Sinai com a igreja. Você sabe que antes a igreja era um mistério oculto, um mistério escondido. Você só tinha gentil e Israel. Hoje você tem gentil, Israel e igreja. Na realidade, quando você analisa a Bíblia Sagrada, nós encontramos 3 alianças específicas. Ao todo são 7 alianças, mas 3 principais alianças. Obviamente com o primeiro homem, com Adão. Aliança é quando Deus faz algo e você faz algo. É quando Deus dá algo e você dá algo. Por exemplo, na aliança que Deus fez com Adão lá no Éden, Deus disse assim: Adão, eu vou ser um pai para você. E você vai cumprir a sua parte na aliança. A parte de Deus era: eu vou ser um pai para você. E a parte de Adão? Deus diz: não coma da árvore do meio do jardim. Essa é a aliança que Deus fez com Adão. Eu vou ser um pai e você não vai comer da árvore que está no meio do jardim. Com Israel, você vê em Deuteronômio 28, no versículo 1, Deus diz assim: se guardares todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, todas essas bênçãos virão e te acompanharão. Você percebe que essas bênçãos que acompanham, todo mundo sabe de cor, que está em Deuteronômio 28, a partir do versículo 1, posso citar como exemplo algumas delas: emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Você sabe que todas essas bênçãos são bênçãos condicionadas. Na lei é assim: faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. A lei é completamente meritória. A graça não. A graça é favor imerecido. A lei é meritório. Então, a aliança que Deus fez com Israel, as bênçãos são condicionadas. Se você cumprir todos os mandamentos, todas essas bênçãos te dou. Se você não cumprir,
todas essas maldições te acompanham. Você vê, na lei, você é abençoado quando cumprir a lei e amaldiçoado quando não cumprir a lei. Na graça nós não temos isso. Então, quando você pega a aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, Deus fala: se cumprires todos os mandamentos, obviamente os 10 mandamentos, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Então veja, com Adão, Deus disse: eu vou ser um pai, essa é a minha parte da aliança. Essa é a aliança que eu tenho com você. E a sua parte, Adão, é não comer da árvore que está no meio do jardim. Adão comeu da árvore e quebrou a aliança. Com Israel, no Monte Sinai, Deus disse assim: guarde os 10 mandamentos e todas essas bênçãos virão e te acompanharão. A minha parte, Israel, na aliança é te encher dessas bênçãos. É um conjunto de muitas bênçãos. A sua parte, Israel, é guardar os 10 mandamentos. Israel não guardou os mandamentos e, obviamente, quebrou a aliança. Agora, a Bíblia Sagrada literalmente nos diz que nós vivemos em uma nova aliança. Viver na graça é viver uma nova aliança. A graça não significa que você não está em uma aliança. A graça é uma aliança. Nós temos deveres diferentes dos deveres da lei, mas temos deveres. Qual é o nosso dever na graça? Em Romanos capítulo 1, no versículo 17, nós lemos e aprendemos que o justo vive da fé. Então, o nosso dever na graça é crer em Jesus, é viver da fé. A Bíblia literalmente nos ensina que se nós recuarmos da fé, Deus passa a não ter prazer. Na graça, a nossa parte é crer. O povo de Israel, eles tinham que praticar a lei. Mas nós não temos que praticar a lei. Nós temos que crer em Jesus. Quando eu digo isso, muitas pessoas pensam que eu estou pregando que a partir de agora nós vamos ser um sem lei. Mas isso também não é verdade. Por exemplo, Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 8, você vai perceber que Deus nunca fez uma aliança parecida com a aliança que ele fez com o povo de Israel conosco. Ou seja, então não é certo o pregador dizer: olha, queridos, nós não estamos mais debaixo da lei. Eu costumo dizer que nós nunca estivemos debaixo da lei. Deus nunca fez uma aliança meritória com a igreja. Veja, Gálatas capítulo 3, no versículo 8, diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os não-judeus pela fé. Preste atenção nisso. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os não-judeus pela fé, pregou previamente o evangelho a Abraão. Uau, eu amo esse texto. E sabe por que eu amo esse texto? Porque literalmente o texto diz que Deus já previa, que Deus já sabia e que Deus já tinha no seu propósito justificar os que creem em Jesus pela fé. Você sabe que aí, de acordo com o que nós estamos lendo nesse texto de Gálatas, não existia Israel, não existia tribos, não existia nada. Não existia nem os hebreus. Abraão, ele vem lá da Mesopotâmia, da cidade de Ur, ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça, e agora Deus pega esse gentio Abraão, que não era da terra de Canaã, vem lá da Mesopotâmia, e escolhe, e a Bíblia Sagrada diz que, prevendo a Escritura, que Deus justificaria os não-judeus pela fé, pregou o evangelho para Abraão. Que coisa fantástica. Veja, isso eu fico maravilhado com esse texto, porque literalmente esse texto fala da igreja. Veja você que antes de Deus pensar em uma nação com 12 tribos, Deus já tinha o plano de salvação para aqueles que creem em Jesus. Antes de Deus pensar em uma nação com 12 tribos, uma nação de onde viria o Salvador, Deus já tinha previsto, como você está lendo aí comigo, a salvação para os não-judeus, para os gentios pela fé.
Você percebeu? Nesse ponto, nós podemos deixar claro que Deus nunca quis e nunca fez uma aliança do Sinai com a igreja. A igreja nasce depois da cruz. A igreja é inaugurada no Pentecoste. A aliança que Deus fez com a igreja não é a aliança do Sinai, é a aliança do Monte Sião. O Sinai é onde a lei veio, o Monte Sião é onde o Espírito veio. E a partir do momento que desce o Espírito Santo, ali nós cremos que a igreja passa a existir. E aí nós cremos que começa o Espírito da graça a operar no mundo. Se você acredita, assim como eu acredito, que o Espírito da graça é o Espírito Santo, a partir do momento que o Espírito Santo desce, a graça começa a operar. O favor imerecido de Deus começa a atuar na terra. Como você pode ver, Deus nunca fez uma aliança da lei, uma aliança meritória com a igreja. Deus sempre fez uma aliança da fé, um favor imerecido com os não-judeus. Agora, nessa parte de Gálatas 3:8, onde diz assim, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. Essa parte você já entendeu. Você já entendeu que Deus já tinha uma aliança específica para aquele que não era judeu, no caso para nós. Deus nunca irá exigir de nós cumprimento dos 10 mandamentos ou dos 613 mandamentos dos mitvás da lei. Deus nunca vai exigir de você. Deus sempre vai cobrar de você que creia em Jesus para ser salvo. Ele nunca vai existir uma aliança meritória da lei. Graça é favor imerecido, lei é favor merecido. Lei é faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal. Conosco Deus nunca fez essa aliança. Agora preste atenção nesse texto. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os não-judeus pela fé, observa essa parte aí, pregou o evangelho antecipadamente a Abraão. Uau! Primeira pergunta que eu faço a você, quem pregou o evangelho para Abraão? O texto literalmente diz que Deus pregou o evangelho a Abraão. O próprio Deus, pessoalmente, evangelizou Abraão. É muito interessante. A primeira vez que eu li esse texto, eu estava num quarto de hotel e eu li Gálatas 3:8, onde diz que Deus pregou o evangelho para Abraão. Eu fiquei maravilhado. E você sabe por que eu fiquei maravilhado? Porque Deus se dispôs a evangelizar Abraão. Agora, o texto diz, pregou o evangelho a Abraão. Qual foi o evangelho que Deus pregou para Abraão? Sabe, querido, nós não temos 2, 3, 4, 5 evangelhos, nós temos um único evangelho. Paulo diz assim, se vier um anjo do céu pregar um outro evangelho, além desse que eu prego, que seja considerado maldito. Veja que Paulo não disse um anjo da terra ou um anjo do inferno, ele disse um anjo do céu. Ele disse, ninguém pode pregar outra coisa além daquilo que eu estou pregando. Se pregar, que seja considerado maldito. Qual é o evangelho? Em Romanos capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu já li esse texto em Romanos 1,16 várias vezes, mas demorou para eu entender o que Paulo está dizendo. Talvez você já pregou, irmãos, nós não devemos nos envergonhar do evangelho, mas a questão é, por que Paulo deveria se envergonhar? Eu já me perguntei, mas Paulo deveria se envergonhar de quê? Por que ele disse isso? Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Do que Paulo deveria se envergonhar? Você deve entender que Paulo diz, eu não tenho vergonha de pregar esse evangelho. A questão é, qual é o evangelho que Paulo disse que não se envergonha? E se é o mesmo evangelho que Deus pregou para Abraão? A Bíblia diz que Deus pregou o evangelho para Abraão. E por que Deus pregou o evangelho para Abraão? Porque ele haveria de justificar os não-judeus pela fé. Qual é o evangelho?
Veja Gálatas capítulo 1, no versículo 6, o apóstolo São Paulo vai nos dizer que só tem um evangelho e esse é o único evangelho. Gálatas 1 e 6, Paulo diz assim: irmãos Gálatas, vocês aí, quem agora os induziu a sair daquele que vos chamou da graça do Senhor Jesus Cristo para outro evangelho? Preste atenção no texto. Por que vocês estão saindo do evangelho da graça para outro evangelho? Qual é o evangelho que Paulo pregava? O da graça. Qual é o evangelho que Deus pregou então para Abraão? O da graça. No que se consiste o evangelho? Em Romanos 1,16, Paulo diz: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que faz, que pratica, não, para a salvação de todo aquele que crê. Obviamente, o que Deus pregou para Abraão era o mesmo que Paulo pregava. Paulo mesmo diz: porque eu não recebi de homem nenhum esse evangelho. Paulo fala isso em Gálatas capítulo 1. Eu recebi do Senhor, por revelação do Senhor, quando ele ficou 3 anos no Monte da Arábia, ele recebe do próprio Senhor a revelação do Evangelho da Graça. Paulo diz: não foi de homem nenhum, foi por revelação. Obviamente, o que Paulo pregava, obviamente, o que Paulo ensinava, é o que Deus pregou para o crente Abraão. Isso está muito claro. Não nos resta dúvida. Veja o verso 17 de Romanos capítulo 1. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. E essa justiça é fazendo? É praticando? Não. O qual é de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. É por isso que Tiago 2,23 diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Veja que Abraão não poderia ser justificado aos olhos da lei. Tiago, inclusive, usa a ideia de 2 como exemplo. Em Tiago capítulo 2:22, ele usa a ideia de Raabe, a prostituta, e usa a ideia de Abraão, o justificado. Veja, como que uma prostituta vai ser justificada por obras? Ela é uma prostituta. Ela só pode ser justificada crendo, nunca por obras. Agora, se você diz assim, mas Abraão pode, porque Abraão era bom. Bom nada. Jamais Abraão poderia ser aceito perfeito diante de Deus por boas obras. Você se lembra que por 2 vezes Abraão cometeu um deslize grave, um deslize de mentira. Quando Abraão chega agora diante do rei Abimeleque, com a sua esposa Sara, muito bonita, o rei coloca os olhos em Sara, se apaixona por Sara, e agora Abraão preocupado, ele sabe que havia uma cultura na época que aonde o rei colocava os olhos, ele se apaixonava, o marido da mulher morreria. Abraão então chega e diz assim: olha, essa mulher é minha irmã. Ele comete a primeira mentira, e a mentira é para quê? Para que ele seja aceito e não morra. Veja, Abraão mente para que ele não seja condenado. Deixe-me te dizer uma coisa, como que um mentiroso vai ser aceito por Deus por boas obras? O mentiroso é mentiroso. Ele não pode ser aceito por Deus por ser bom, ele é um mentiroso. E Abraão não mentiu só uma vez, ele mentiu 2 vezes. Estou falando de alguns dos seus muitos pecados. Agora Abraão mente de novo para salvar a sua vida por causa da sua linda esposa. Você percebe que Abraão não foi aceito por Deus por obras, por méritos. Abraão foi aceito por Deus pela fé. Então Deus agora prega para Abraão o evangelho e Abraão crê cegamente. A Bíblia diz que Deus pregou a graça, Deus pregou o evangelho para Abraão. O que Deus pregou para Abraão? Ele pregou Jesus. Jesus é o evangelho, Jesus é a graça. Eu imagino que
Deus disse a Abraão: eu quero falar para você do meu filho, ele vai morrer. Adão pecou e com isso ele condenou o mundo todo. Adão caiu e com isso todos caíram. Mas Abraão, eu vou te dizer que eu vou enviar o Cordeiro perfeito, o meu filho, e ele vai morrer pelo pecado de todos, e todo aquele que crê no meu filho será salvo. Esse é o coração do Evangelho. O coração do Evangelho é a justificação e crer que você é a justiça de Deus em Cristo. E aí diz a Bíblia que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado por justiça. Querido, esse é o coração da graça. É crer. Nunca fazer, mas sempre crer. Crer que em Cristo você é aceito por Deus sem nenhuma amarra. Em Cristo você é aceito por Deus sem nenhuma corda, sem nada que lhe prenda. Quando você crê em Jesus, não há mais condenação. Quando você crê em Jesus, não há mais acusação. Isso que nós chamamos de evangelho. E agora você pode perceber que Deus nunca fez uma aliança da lei mosaica com você. Deus nunca fez uma aliança com você meritória. A aliança que Deus tem com a igreja do Senhor Jesus é a aliança da fé, a aliança da graça, do favor imerecido. Então não é certo dizer nunca estivemos, ou não é certo dizer não estamos mais debaixo da lei. É certo dizer que nós nunca estivemos debaixo da lei. Nós sempre fomos salvos pela fé, sempre fomos salvos pela graça. Quando você não estava na lei, quando você não estava na graça, você estava escravo do pecado, do mundo, do diabo e sujeito à ira de Deus. Você também não estava debaixo da lei. Você estava sobre o jugo da lei, mas não praticando a lei. Então a igreja nunca teve uma aliança do Sinai. Ela sempre teve a aliança do Calvário. Você está debaixo da graça do Senhor. Você não pode viver da lei. Você não pode viver do favor merecido. Se você quiser viver da lei, do favor merecido, você vai ter um jugo pesado sobre as suas costas, porque a lei é faço bem, recebo bem, faço mal, recebo mal, mas a graça é descansar na obra de Cristo e crer somente. Crer que Deus é justo e justifica o pecador quando este crê em Jesus Cristo. Essa é a graça maravilhosa, a graça que nos salva, a graça que nos redime, a graça que nos transforma. E você precisa crer somente. Como está em Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 31, aquela longa a história, aquele bate-papo do apóstolo Paulo e Silas com o carcereiro, e termina em uma conversa assim: Senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo diz: crede no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Mas deixe-me te dizer uma coisa, porque a ideia desse programa é justamente revelar essa graça sem medida. Essa graça que é o favor imerecido. Então deixe-me te dizer. Nos próximos programas, você, além de perceber um pouco mais sobre a graça e aos olhos, à sombra da lei, conhecer ainda mais o evangelho da graça, você vai perceber que os cristãos estão mais na lei do que imaginaram. Aqueles que não estão na lei estão misturando lei com graça. E não dá para misturar. Paulo diz: se é por lei, já não é por graça. Senão a graça deixa de ser graça. Não dá para misturar. Você percebe? Não tem como misturar. Se você está na graça, se você vive na graça, deve ser só a graça do Senhor Jesus. Literalmente, no próximo programa, nós vamos dar sequência a essa palavra maravilhosa e eu quero que você comece a perceber que talvez, se você não estiver na lei, você está misturando graça com lei. E eu quero mostrar para você os perigos de misturarmos graça com lei.
e ou de viver pela lei. Descanse na obra do Senhor, descansa na graça do Senhor Jesus. Querido, precioso amigo, telespectador, é só o começo de uma série de ensinos sobre a graça, o favor de Deus sobre a sua vida. Eu estou convicto que nós precisamos conhecer muito mais sobre a graça, o amor, a bondade de Deus do que qualquer outro ensinamento. Graça é Jesus. E nós sabemos a sua obra, a sua redenção na cruz do Calvário. Como nós falamos no início do programa, todo programa ou todo mês trabalharemos um tema das Sagradas Escrituras focando para a obra de Cristo na cruz do Calvário. E se você não conseguiu ou perdeu qualquer coisa, você pode acessar os nossos sites. Se você acessar o site missãovem.com, na hora que você abrir o site missãovem.com, vai aparecer uma tela com 3 sites. Um é o meu site pessoal, o outro é o site da Missão Vem, o outro é o site do Instituto Sabedoria e Graça, que é um instituto que nós temos de ensino à distância. Eu gostaria que você navegasse pela internet e conhecesse o nosso ministério desde os 3 sites. No meu site pessoal você tem a nossa agenda, você tem testemunhos, os programas de televisão que ficam lá armazenados. No site da Missão Vem você tem o nosso trabalho de missões, por exemplo, na África, nós estamos em Moçambique, Malawi, Zâmbia, Zimbábue. Hoje nós temos um trabalho de assistência a igrejas nativas, traduzimos e distribuímos Bíblias, etc. Você vai conhecer tudo isso. No site do Instituto Sabedoria e Graça você pode se inscrever e se tornar um de nossos alunos à distância. Você também pode acompanhar o nosso ministério pelas redes sociais. Aí está todo o endereço, eu nem vou arriscar falar porque eu não lembro. Está todo o endereço do Facebook, todo o endereço do Instagram e também o endereço do Twitter e também do nosso canal no YouTube, aonde você pode, por favor, vá lá, se inscreva e lá tem mensagens completas. Aí são as mensagens que a gente prega nas igrejas, aí as mensagens estão lá completas, tá bom? Eu quero orar por você, abençoar a sua vida, mas por favor, sempre convide mais amigos para a audiência desse programa ir aumentando e a gente conseguir aí ter mais pessoas para aprender da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua obra, pelo teu infinito amor, a tua infinita graça e misericórdia. Nós pedimos que o Senhor venha tocar agora esse querido irmão, irmã que está nos assistindo, que precisa entender um pouco mais do seu favor, que precisa entender um pouco mais da sua bondade e da sua misericórdia. Que o seu favor imerecido possa tocar cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, amado, que Deus te abençoe, que Deus possa te prosperar. Não se esqueça que você é amado e altamente favorecido. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.